Fala galerinha, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho, pessoal, só sobre o termo Elohim. Até porque eu já falei um pouco sobre a pluralidade, né, de Elohim em outros vídeos. E só lembrando, tá? Eu tô postando menos nesse canal. Eu acho que provavelmente esse vai ser o último ano que eu vou manter esse canal, tá? E por favor, não comentem, continua, não sei o que, blá blá blá. Eu ando bem cansado já um pouco e tô fazendo outras coisas, tá? Então eu tô realmente já parando com o canal. Posso até recomendar outros canais bons, como por exemplo do Silvestre, do Alexandre, o do Eixe. Tem vários canais bons aí no YouTube, tá bom? Então vamos lá, a discussão começou no grupo. Não foi bem uma discussão, né? Foi uma conversa sobre o termo Elohim. Porque tem algumas pessoas aí que estão na internet, pessoal, até com vários inscritos, que elas reduzem o significado de Elohim como se fosse deuses em português. Elohim é deuses. Só que nem eu falo sempre nesse canal já há muito tempo, a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2020. O que nós temos em português é uma tradução de equivalente dos termos. Então a gente tem que ver na cultura e na época o que a palavra significava, origem, etimologia, senão a gente vai gerar equívocos. O termo hebraico Elohim significa forças, poderes ou poderosos, basicamente isso. Só que já seria o bastante para encerrar o vídeo. Elohim não é deuses, pessoal, como a gente traduz literalmente. Ronaldo, então por que as Bíblias traduzem como os deuses? Porque ela é aplicada também a deuses. Mas não quer dizer que esse é o sentido etimológico da palavra. O sentido etimológico da raiz da palavra é forças, poderes ou poderosos. Na cultura semita, os deuses eles eram força da natureza. Tinha lá Odin que mandava o raio, Thor, né, sei lá, tinha Poseidon que governava os mares, enfim. Eram forças que controlavam a natureza. Então eles eram Elohims, seres poderosos. Então a palavra é basicamente isso, seres poderosos. Deriva do termo El, que é forte, poderoso. Olha aqui uma imagem do dicionário léxico. El. Lexicógrafos postulam essa raiz ser forte, poderoso, ou seja, algo que é forte, poderoso, da qual derivam os seguintes substantivos. El, que é vigor. Aqui é Eil, né, tem o Yud, que seria um carneiro, uma pilastra. Aqui também é Il, né, que é carvalho, azinheira, terebinto. E aqui deixa eu ver se eu consigo ler Eilá e Eiel, que é servo. E aqui a última, Eilut, Eil, que é vigor, força. Aqui é literalmente El, que é poder, ou também aplicado como substantivo Deus, tá? Tá aí o dicionário léxico. Por isso era o nome de uma divindade cananeia, porque era um deus poderoso, o deus El. A palavra El era utilizada para designar originalmente as diversas divindades cananitas, diversas, não apenas uma. Como por exemplo, você pode comparar com o assírio Ilu, e deu origem ao termo Eloá. Aqui, tinha o deus El cananeu. Todo mundo acho que já ouviu falar disso. Vou dar só uma lida aqui rapidinho. O nome El significa literalmente poderoso na língua hebraica e cananita, ou seja, na cultura semita da época. Na cultura de Ugarit, que é aquela escrita bem antiga, né, cuneiforme, da Síria, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, El era conhecido como o pai dos deuses. Por quê? Porque ele era poderoso. E pai do homem, no sentido da humanidade. Ele vestia um chapéu com 2 chifres, tem até uma gravura aqui, esculpida em pedra, e em associação ao touro, que era um símbolo de força, de vigor, porque o touro era um animal forte. Então ele era associado a esse animal porque ele era um deus forte, poderoso. Então a raiz semita etimológica dessa palavra, tanto para os hebreus quanto para os povos cananitas, era de um ser forte, poderoso, correto? A palavra El, no singular, é um termo padrão para Deus em aramaico, só que lembrando que o aramaico veio depois, tá, pessoal? Paleo-hebraico e outras línguas semíticas relacionadas, incluindo o ugarítico antigo. O panteão dos deuses, aqui é do trecho do Wikipédia, tá? Cananeus era conhecido como Il, e o equivalente ugarítico a Elohim. Por exemplo, no ciclo ugarítico de Baal, inclusive Baal também tem El no nome, né, que é Baal, né? Lemos sobre os 70 filhos de Asherá. Cada filho de Deus foi considerado a divindade originária de um povo em particular. Ou seja, um filho de Asherá gerou os egípcios, o outro gerou os fenícios, o outro gerou os persas e assim por diante. Então por isso que nós temos o deus El em hebraico, e é por isso que nós temos lá a saga do bezerro de ouro, que começa lá com Jeroboão, que nem eu mostrei, que quando o povo vai para Jerusalém,
louvar o Deus de Israel, né, o poderoso de Israel, o El Elohim. Aí Jeroboão, ele pega e faz um boi, né? Olha, esse é o verdadeiro Elohim de vocês, o El, que vocês têm que venerar. Aí começa o reino dividido em Israel. E aí essa história é transportada lá para Êxodo 20, que eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal, justamente para combater o culto a esse outro El, que era o Deus touro, aqui ó, El. E se explica por que boa parte das pessoas aceitaram esse Deus touro, porque era um El, era um poder, uma força. Vocês estão entendendo? Continuando aqui. Aí no monoteísmo hebreu, Elohim, ele é usado para Deus, porque Deus é o todo. Eu também já falei isso aqui em outros vídeos. E não apenas uma divindade limitada, como por exemplo um Deus do mar, um Deus da guerra, um Deus de raio, etc. Não, Deus é o todo. Então Deus, ele reúne todas as forças e todos os poderes. Inclusive eu já expliquei aqui no vídeo, por isso que no Shema hebreu eles falam Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, né, que é uma unidade composta, que Deus é composto de o todo, ele é o tudo. Então por isso que esse termo é aplicado para o Deus de Israel. Só que ele é um termo polissêmico. Qualquer dicionário ou enciclopédia bíblica, como enciclopédia católica, judaica, etc., vai mencionar isso. O que é polissêmico, Ronaldo? Ele tem mais de um sentido. Então ele vai depender muito do contexto em que ele é aplicado para você ver qual é o sentido e qual seria a melhor tradução em português. Então a gente só pode distinguir esse termo pela sua concordância. Por exemplo, esse termo foi aplicado para Moisés aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho te posto como um Deus sobre o faraó. Aqui, ó, o mesmo termo, Elohim. Moisés era um Deus, era uma divindade? Não. Mas o que o autor está dizendo aqui? O autor está dizendo que Deus colocou Moisés como um ser poderoso diante do faraó. Olha, você vai ser poderoso perante o faraó. O mesmo aqui em Êxodo 4,16, ó. E tu lhe será por Deus, né? O Deus de Arão. Ou seja, ele ia ser poderoso perante Arão. Arão ia ser como um profeta e Moisés seria como um Deus. Então, se eu reduzir o termo Elohim apenas ao significado deuses, como algumas pessoas estão fazendo na internet, pessoal, então eu teria que dizer que Moisés era um deus. Concordam comigo? Mas o termo não é literalmente deuses. Ele é aplicado a deuses, mas não quer dizer que esse seja o significado do termo, tá bom? Mais um exemplo aqui, ó, no Saul e a necromante lá em Samuel. A mulher diz para o rei Saul, aqui em vermelho, ó: eis que eu vejo deuses que sobem da terra. Tanto que essa Bíblia aqui da Almeida, ela traduz deuses, né? Elohim. Tá vendo, amadinha? Eram deuses. Só que aí, olha o que Saul pergunta para ela, ó: como é a figura no singular? Porque não é porque aqui está no plural, quer dizer que a palavra sejam deuses. Tanto que eu já mostrei lá em Gênesis, né? Bereshit bara Elohim. No princípio criou, no singular, deuses. Então se o verbo está no singular, o Elohim ali tem que estar se referindo a um singular. E aqui na pergunta de Saul ele mostra isso, que ele pergunta: como que é essa figura? E olha como a mulher responde, olha o que a mulher viu dentro do texto, tá, pessoal? Não estou abordando originalidade, se é original ou não, se é uma lenda, estou abordando o que está escrito. Ela falou que viu, ó, vem subindo um homem ancião. Então, apesar daqui a Bíblia usar o termo Elohim, que seria uma pluralidade, ela viu um singular, ó, um homem ancião. Foi isso que a necromante viu. Tanto que o Saul já identifica e reconhece que é o profeta Samuel. Então vocês estão vendo? Eu não posso reduzir essa palavra a deuses, como aqui até nessa tradução aqui faz, ó. Porque senão eu teria que dizer que o profeta Samuel e aquilo que a mulher estavam vendo eram deuses, e teria que admitir a existência desses deuses. Mas é porque não eram deuses, eram fortes, forças, poderosos. Esse é o sentido da palavra. E como Samuel era um mensageiro de Deus, ele era um profeta, ele era um Elohim, um poderoso, que nem Moisés. E mais um exemplo aqui, ó, o Salmo 82:1. Inclusive muitos ateus gostam de usar esse salmo para dizer que o Velho Testamento era politeísta, né? Ó, Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Está vendo, amadinho? Israel tinha vários deuses, era uma nação politeísta, seu herege. Pois é, pessoal, só que aqui deuses no Salmo 82... Aliás, essas pessoas acham que elas descobriram a roda, né? Acho que nunca ninguém leu isso aqui em 2000 anos de Bíblia, né? Acho que devem ter descoberto a roda. Mas enfim, aqui ele está falando de autoridades humanas, juízes, pessoas que julgavam Israel. Os juízes de Israel também eram Elohim. Eram autoridades humanas, poderosas. Que nem aquele versículo lá de Filipenses, lá de Paulo, que ele fala: nossa luta é contra principados e potestades. São autoridades humanas. Então aqui o termo que as Bíblias traduzem deuses, pessoal, aqui são autoridades humanas, são os reis de Israel. Os juízes, no caso. Perdão, não é nem rei, acho que era antes do rei, acho que era os juízes. Enfim, as duas coisas, tanto o rei pode ser aplicado a reis quanto a juízes. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que Deus, ele julga no meio dos juízes de Israel. Tanto que nesse outro salmo aqui, ó, você vê que ele diz assim, ó: eu disse, vós sois deuses. Ou seja, vocês são juízes, vocês são poderosos, vocês podem julgar no meio do povo.
Basicamente isso, não eram divindades como as pessoas têm por causa de uma tradução em português, tá bom? Então eu só peguei esses 3 exemplos aqui, ó, de Moisés, da necromante e do Salmo, para mostrar isso aí para vocês, tá? Que nem eu digo sempre nesse canal, não quero que ninguém pense como eu, quero que vocês pensem. E teologia, pessoal, é exegese, e uma exegese ela tem que ser honesta. Eu não posso nem colocar a minha crença sobre um texto e nem a minha descrença sobre um texto. E o fato é que o termo Elohim, apesar de alguns exegetas aí estarem dizendo que é deuses, porque algumas bíblias traduzem assim, e esse termo ser aplicado sim a deuses, mas na verdade ele quer dizer forças, poderes e poderosos, tá? Então a gente tem que analisar o contexto, tá bom? Paz a todos.